E aí? Assunto de hoje, coisas de outro mundo. O primeiro a gente deu o nome de Gatos Negões. Onde eu morava na época que isso aconteceu, tinha 3 casas. Uma na frente, tu entra no portão. Uma no meio, tu passa por ela e chega na minha que é no final. E a casa do meu amigo era no lado. Já que a gente era vagabundo, a gente, ao invés de sair pelo portão e entrar pelo portão do outro, a gente pulava o muro mesmo, pra ser mais rápido. Um dia a gente tava na minha casa brincando na moral. Daí a gente resolveu sair da minha casa e ir lá pra rua, brincar lá na rua. Mas, quando a gente passou pela casa do meio, o portão dela tava aberto e tava escuro ali, não tinha nenhuma luz. Quando a gente passou pelo meio, nós olhamos assim pra aquela escuridão. Eu, no caso, eu falo de mim, percebi uns vultos, parecido com um gato, mais ou menos isso. Daí eu perguntei assim pra ele, tá vendo essas porra aqui que eu tô vendo? Daí ele falou, impressão minha, isso aí parece um gato preto. Daí eu confirmei que ele tava vendo a mesma coisa que eu. A gente teve uma ideia genial, pegou umas pedras que tinha ali do lado do muro e começou a jogar neles. Quando a pedra pegava neles, eles se espalhavam assim igual fumaça e depois voltavam. Foi muito bizarro. Até hoje eu não sei se isso foi real ou eu tava usando crack no dia, nem sei. Agora é um que aconteceu só comigo. Eu dei o nome dele de Neguinho do lado do vaso. Eu tava na minha casa, olhando um desenho, eu era pequeno. Daí eu fiquei com vontade de ir no banheiro. Fui no banheiro, fiz o que eu tinha que fazer. Daí fui lavar a mão. Quando eu tava lavando a mão, a minha casa era... O meu banheiro era pequeno, ele tinha pia, vaso e o chuveiro. Daí quando eu tava lavando a mão, eu percebi uma coisa na minha visão periférica, uma coisa escura. Eu pensei que podia ser um monte de roupa que a minha mãe tinha botado ali. Daí eu resolvi virar um pouquinho porque eu tava com medo. Eu tava sozinho em casa na hora. Daí quando eu olhei direto pra ele, parecia uma criança totalmente negra. Mas não era um negro, era um preto, era um vulto. E tinha aparecido de uma criança em posição fetal, do lado do vaso. Eu fiquei com muito medo, saí correndo. E era mais ou menos 1h da tarde. Eu fiquei até às 4h da tarde esperando minha mãe na rua, morrendo de fome. E eu não queria voltar pra dentro de casa. Outra que aconteceu comigo e com meu amigo que participou dos Gatos Negões. Mão na janela, esse é o nome. Eu fui dormir na casa dele, ele ficou lá zoando, ficou olhando TV e fazendo brincadeira, jogando Uno, a gente jogou. Isso aconteceu no quarto da irmã dele, a gente tava lá na cama jogando Uno, quando a gente resolveu olhar assim pra abrir a cortina e ver como tava o tempo. Porque tava frio e a janela tava toda embaçada e eu gostava de ficar riscando assim a água na janela, o líquido na janela. Mas quando eu abri a cortina, eu vi uma mão assim na janela, como se alguém tivesse encostado a mão suada e ficava só a marca das pontas do dedo e aqui em volta a palma da mão, tá ligado? Daí eu tentei limpar assim pra poder brincar, mas daí eu limpei, mas não saiu. Ou seja, a mão tava do lado de fora da janela. De madrugada, nesse frio, não tinha ninguém fora da casa, só eu, ele e o pai dele em casa, que já tava dormindo. Cara crucificado. Isso aconteceu só comigo também. E algum dia eu tava na minha casa e fiquei cansado de ficar em casa, tava no tédio. Daí eu fui na casa de um amigo brincar. Daí eu fiquei lá até de noite, mais umas 7 horas. Daí eu voltei pra casa nesse horário. Mas quando eu tava mais ou menos no meu vizinho, na frente da casa do meu vizinho, eu olhei pra trás. Quando eu olhei pra trás, na minha esquina tinha um ferro velho. Aqueles ferro velho bem grandão que eles acumulam. Qualquer coisa que tu vai lá entregar, eles te dão 1.000 centavos aí. Tinha um portão de madeira bem grandão. E quando eu olhei para aquele portão, eu tive a impressão de ter visto uma cruz e um cara crucificado lá. Foi estranho e eu fui para casa correndo. Bom, é só isso. Essa porra não teve influência nenhuma na minha vida. E essa penúltima história aqui, ela é mais recente. Ela é mais ou menos de final de 2015, mais ou menos. Eu fiquei o dia todo no computador, como sempre. Como a metade da minha vida eu fiz. Daí eu fiquei até de madrugada lá no YouTube. Daí do meu lado esquerdo tinha a minha janela, que é uma porta-janela, né? E tinha uma cortina vermelha, que quando a luz do poste do outro lado da rua batia nela, ficava um vermelho bem sangue mesmo. E quando algum carro na rua passasse, fazia a sombra. Daí quando o carro passou, o primeiro, né? Eu olhei pra ver o que tava acontecendo. É só uma sombra. Eu voltei e olhar o computador. Passou 2 minutos mais ou menos, eu olhei de volta. E no meio da sala tinha uma coisa que não tava lá. Na primeira vez que eu tinha olhado pra janela, tinha um banco no meio da sala que não tava lá. Tava frio e eu suei muito, só pra ter ideia. Fiquei com muito medo, fiquei ali no computador, terminei de assistir o último vídeo que eu tava assistindo, desliguei e fui pra cama. No próximo dia eu mandei a mãe se livrar daquele banco que eu não queria mais ele. E por último, mas não menos importante, e esse é bem recente, aconteceu 1 semana atrás. Eu tava no meu computador de tarde,
assistindo YouTube de novo. Eu tenho 3 gatos. Um tava aí na rua, andando por aí. O segundo ele é totalmente preto, mas tem uma manchinha branca aqui. Ele tava na cadeira na minha frente. E o terceiro tava do meu lado, assim, no chão. Com a minha visão periférica, eu percebi que o meu gato preto e branco tava no chão. Ele olhou assim pra cima. Repentinamente pra janela que tem atrás de mim. Aí eu fui olhar pra onde ele tava olhando pra ver o que tava acontecendo. Eu olhei pra onde ele tava olhando pra olhar no que deu. Quando eu olhei pra janela, eu percebi um vulto no cantinho da janela. Ele tava se esgueirando, mas não dá pra ver uma pessoa nem nada. Eu vi uma sombra mesmo. Tipo, só a sombra da pessoa mesmo. Eu vi essa sombra indo bem devagarzinho pra trás, na hora que ela percebeu que eu tava olhando pra ela. Eu fui pra sala lá, falar pra mulher, mas tem alguém invadindo nosso hospital aqui, mas ela nem ligou. Tá. Bom, esse aí é o vídeo. Queria deixar um recado aqui pra quem compartilhar esse vídeo nas redes sociais e me marcar, eu vou mandar salve no próximo vídeo. Se gostou, deixa o like, compartilha e comente. Se gostou mais ainda, adicione os favoritos. É isso e até! Uma coisa que toda criança fez, quase todas. A gente tocava a campainha, se preparava e metia o pinote.